Olá, tudo bem? Há 40 anos, pesquisadores do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pesquisam a população nascida em 1978 e 1979, entre maio de 78 e maio de 1979. É uma das pesquisas mais longas realizadas no campus da Universidade de São Paulo. Para falar sobre a pesquisa e o objetivo dela, eu convidei o professor da faculdade, Marco Antônio Barbieri. Professor, tudo bem? Tudo bem. Por que o senhor resolveu pesquisar nascidos em 1978 e 1979 em Ribeirão Preto? Nós tivemos essa ideia que foi se construindo mais ou menos em alguns estudos anteriores durante 2 anos e com depois o apoio de um professor inglês, professor Jimmy Tanner, do qual também depois trabalhei com ele 1 ano e meio na Inglaterra, e nós tivemos então um grupo em Ribeirão Preto que dominantemente foram 3 pessoas, que um outro pediatra trabalhava comigo, o professor Barros, que agora está na Unicamp, e o professor Willio, que é da Medicina Social, também aposentado como eu, mas que ainda continuamos trabalhando. Com esses 3 montamos um projeto em 1977, em que pretendíamos estudar a saúde perinatal em Ribeirão Preto, porque ainda a mortalidade infantil e a natimortalidade era muito grande e também não se conhecia a estrutura perinatal, quer dizer, o processo da gravidez das mulheres, o que vinha durante esse período e o ato do parto e o nascer vivo ou o nascer morto das crianças em Ribeirão Preto e, de certa maneira, no país. Com isso, nós montamos um projeto para conhecer esta realidade. Quantos casos, quantos nascimentos em 1978 e 79? O que nós coletamos foram 9.200 e poucos casos. Só que desses, 26% eram mães que vieram de fora de Ribeirão Preto dar à luz em Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto já era um centro importante em 1978. Tinha saído de capital do café, depois para a capital da cana e do etanol. Esse era o momento que nós vivíamos e, de certa maneira, num pedaço em que o processo político brasileiro estava vivendo uma ditadura e estava começando a dar sinais de arrefecimento. Então tivemos a oportunidade de conhecer este momento. E com isso pegamos esse número e aí resolvemos trabalhar dominantemente com os que eram de Ribeirão Preto, o que dava 6.870 crianças. Então, desde 1978, o senhor e mais uma equipe acompanha esses nascimentos, essas pessoas que nasceram nessa época. Isso. Ao passar desses 40 anos, que evolução essas pessoas tiveram? Que doenças elas tiveram? Morreram do quê? Se é que algumas já morreram. Morreram do quê? Como é que está essa pessoa aos 40 anos? Então eu vou falar alguns números e tentar comparar com outros 2 momentos que nós também fizemos um estudo, estamos fazendo estudos desse tipo. Então, na mortalidade infantil, em 1978 e 79, morreram de cada 1.000 nascimentos, 36 crianças, que nasceram vivas e morreram no primeiro ano, de 0 a 12 meses completos. E que nasceram mortos foi mais ou menos 23 natimortos por cada 1.000 partos. Em 1994, que é a outra coorte que nós estamos acompanhando, isto caiu para 17 por 1.000 mortos no primeiro ano, o coeficiente de mortalidade, e a natimortalidade caiu para em torno de 12 por 1.000 partos. Então, deixa eu só dar um ponto final aí. Claramente é uma evolução no atendimento à saúde. Isso. O que é que causou essa... Que análise o senhor faz desses 4 números? Eu vou fazer, mas vou gastar mais 10 segundos para dizer. Bom. Em 2010, não é, só morreram nas 7.702 mães que nós pegamos, né, e seus filhos, aí tem gêmeos e não gêmeos também, só morreram, natimortos foram 45, isto é, menos de 5 por 1.000 partos.
E a mortalidade infantil, que foi 36, 17, estava em 9 por 1000. Então, esse mostrou o processo que está ocorrendo. Parte disto, eu acredito que foi responsabilidade do projeto histórico da construção da Faculdade de Medicina e o serviço e a Cátedra de Pediatria, o departamento que trabalhou muito desde o início com o professor Voisky, que foi o criador, aonde o principal motivo de nós estarmos formando médicos, formando pediatras e as pesquisas era para tentar melhorar a saúde da criança e, consequentemente, melhorando a saúde da criança e partindo da premissa que, de origem até poética, de que a criança é o pai do homem, a gente estava acreditando que estava melhorando também a vida dos homens de Ribeirão Preto. E professor, e como é que esse homem e essa mulher que estão com 40 anos, como é que é a vida dessas pessoas ao longo desse período? Então, tem desde ainda pessoas que vêm e não conseguiram ter uma mobilidade social, eram muito pobres e continuam pobres, só que os muito pobres não aceitam o apelo ou não participam do apelo de ser voluntário em pesquisa. Isso é para várias coisas, inclusive para vacina, para outras coisas. Eles não chegam no processo, por exemplo, da saúde. E o outro lado é o extremo mais rico, que também não contribui, ele não aparece para isso. Então nós ficamos trabalhando mais centrado dos pobres, mas não tão miseráveis, e dos ricos, mas não tão ricos. Então, nesse time que vem aqui com tudo isso, nós temos de tudo. Não é? Temos indivíduos que depois de 20 anos descobriram que o pai deles e a mãe era outro, eles foram adotados. Porque eles foram chamados, vieram e foram descobrir que não era a mãe dele que era a mãe dele. Não quer dizer que isso é ruim ou bom, estou dizendo que estou dando fatos pitorescos, né? E tivemos gente que, de repente, quando começamos, né, quando chamou na escola, não é, ele tinha 8 anos. Ele lembrou, mas não lembrava tanto mais. Mas quando ele foi pego, os meninos no exército, depois as meninas e os meninos com 22 anos, eles descobriram que eles estavam num processo que eles não tinham ligado muito. E entre eles, nós tínhamos, por exemplo, 15 deles eram da Faculdade de Medicina. Desses, 8 já eram médicos. E ainda continuam fazendo parte como partícipe desse processo. E o que nós vimos nisso aí também, do ponto de vista agora genérico? Primeiro, coisa importante, que os meninos têm mais hipertensão, e bastante, do que as meninas, com 20 e poucos anos. E agora com 39 também. Mais meninos têm hipertensão. Que nascer de parto cesárea, ser filho de parto cesárea, aos 22 anos tinha 58% de chance maior de estar obeso do que quem nasceu de parto normal. Esse foi um trabalho, foi o primeiro no mundo, que nós mostramos a ligação. E que hoje nós estamos agora querendo analisar à luz da biologia molecular e vamos fazer uns estudos com a professora Esther, do grupo da genética aqui, sobre metilação, que o que modifica na hora que o nenê passa no canal de parto e não modifica, é diferente quando não passa pelo canal de parto, nasce por cima na cesariana. Então esse é um ponto central. Por quê? Naquela época, nasceram 30% dos partos foram de cesariana, já era alto, comparando com Inglaterra, com outros lugares. Em 2010, 59% dos partos foram cesárea. O parto vaginal, que era considerado natural e normal, deixou de ser normal, porque o normal passou a ser cesárea. 59% dos nenês nasceram por cesariana. E aí, nós estamos vendo que a cesariana pode ter alguns efeitos deletérios no momento do nascimento
Ela é terapêutica, por um lado, muito importante. A natimortalidade, por exemplo, que eu disse que caiu brutalmente, um dos aspectos e um dos fatores fundamentais para isso foi o uso da tecnologia da cesariana terapêutica. O senhor pode dar um exemplo do que diferença de quem nasce com o parto normal e cesariana? Já tem alguma... Tem algumas coisas. Quais são? Então, quando ele nasce por cesariana, ele não pega, pela passagem no canal vaginal, as microbiotas, as bactérias que estão no canal da mãe, da vagina. Parto. Por cima pega pega as bactérias que estão na sala de parto. Essa mudança vai dar uma mudança no microbioma da pessoa, por exemplo. Além de dar outras mudanças, por exemplo, o estresse do parto por baixo e o não estresse do parto por cima. Tem hormônios que são modificados nesse momento. Mas que efeito isso causa nessa criança? Então, uma coisa que nós estudamos é que lá na frente ela está ficando mais gordinha. Cesárea. Cesárea. Que nasceu por cesárea. A outra coisa, o trabalho acabou de ser aprovado na segunda revista mais forte da área de epidemiologia, o American Journal Epidemiology, que nascer de parto cesárea tem mais chance de ficar hipertenso aos 23 anos. Novo, hein? 23 anos. Então, 23, aquele matéria. E agora estamos vendo que também com 40 anos, que agora vai estudar esse pedaço, né? 39. Já temos alguns estudos, não estão ainda finalizados, não posso falar, mas aumentou mais ainda a diferença de quem nasceu de cesárea. É evidente que ter hipertensão é um dos primeiros trabalhos que está na literatura. Acredito que seja o primeiro sobre isso. Que nascer de cesárea e ter hipertensão, a parte maior da hipertensão passa por um mediador, um efeito mediador, que é a obesidade. Então, o indivíduo que é obeso fica com mais chance de ficar hipertenso. E a maioria, uma parte grande de obesos é porque fez cesárea. Então, pela mediação também, mas diretamente, nascer de parto cesárea e ter hipertenso também tem efeito que nós estamos mostrando agora. Professor, em razão do tempo, o senhor vai reunir essa população nascida em 1978 e 79 para um evento. Quando vai ser evento? O que o senhor está planejando para esse momento? Sim, nós vamos reunir alguns pesquisadores e pessoas que trabalham com saúde da criança até o adulto. Não são os nascidos. Provavelmente alguns dos nascidos, por exemplo, um dos técnicos que trabalham na Faculdade de Medicina, que foi em todas os nossos acompanhamentos, ele estava presente, né? Ele nos ajudou até na última chamada a chamar as pessoas. Ele provavelmente vai ser convidado como exemplo. Um dos docentes do departamento de oftalmologia, também ele é da coorte, ele deve provavelmente ir lá como partícipe da coorte, não é? Mas o que nós vamos reunir são as pessoas que mexem com esse tipo de estudo, não é? Então, nós vamos reunir Pelotas, que fez a primeira coorte a partir da nossa, porque quando nós estávamos na Inglaterra, passamos para eles fizeram em 82 e hoje eles são muito mais produtores do que nós aqui, isso tem que ser reconhecido, porque eles tiveram um caminho de crescimento, tiveram um apoio institucional maior que nós tivemos e tal, e portanto ficaram muito mais fortes do que o nosso grupo. Não quer dizer que nós não temos, porque nós também temos um grupo que nós já ajudamos a criar, que é de São Luís. Então, São Luís também tem esse tipo de projeto. Então, esses três grupos é que vão se apresentar aqui. Pelotas, São Luís e Ribeirão Preto. E nós vamos discutir caminhos para esses estudos, tanto coortes novas, como fazer para conseguir continuar acompanhando isso, porque é muito difícil manter as pessoas participando disso. Você achar a pessoa a cada 5, 10 anos. Por quê? Porque não havia um processo de política, vamos chamar, científica, no sentido de nos dar dinheiro mais constante, para que a gente mantenha isso sempre bem atualizado, para achar as pessoas para continuar estudando. Então, essa dificuldade, você vai perdendo muitos casos que você não encontra mais. Eu discuti com você antes, em off, que hoje achar uma pessoa por telefone ficou muito difícil.
Então, a reunião vai ser para ver novos caminhos, novos desenhos metodológicos, novos modelos analíticos. Hoje tem coisas muito novas sendo produzidas para estudar Big Data, assim, é o que nós fazemos, né? Desde os estudos clássicos de epidemiologia, até passando por essas machine learning, essas máquinas, vamos dizer assim, de inteligência aí, não é? Esses estudos grandes, que nós temos que trabalhar com vários tipos de indivíduos da área de estatística, de matemática, de biologia molecular. Então virou um grande grupo, não é? Multiprofissional e interdisciplinar para nós trabalharmos. É isso que vai ser discutido na reunião. Professor, uma última pergunta. Qual é o impacto que o resultado desses estudos pode provocar na saúde pública? Isso, muito bem feita a sua pergunta. Eu precisaria ficar falando muito tempo, mas eu vou resumir que está acabando nosso tempo. Então, o impacto é em políticas públicas, em princípio. Nós temos, primeiro, uma parte que você vai ter trabalhos que é só curiosidade do cientista, que igual Einstein fez algumas coisas, não queremos que a gente não quer ser o Einstein, mas quer dizer, você fazer porque tem uma curiosidade para entender aquele fenômeno, e ele pode não servir ainda para ser usado, ele vai ser usado provavelmente daqui 5, 10, até 30 anos, né? Aí o cara descobre que foi feita uma coisa aqui inteligente e agora vai usar lá na frente. E mais é a aplicação prática. E no nosso caso, que é mais epidemiologia, é em políticas públicas, de acesso, que deve ser aberto o acesso para a população. Eles têm que conhecer o que está sendo feito. A divulgação, vocês são fundamentais na área da mídia. Divulgar, difundir isto com um discurso que todos entendam. Por exemplo, saber o risco, não nos discutimos aqui, de uma mãe fumar durante a gravidez, o que pode acontecer para o filho dela. Nós temos vários estudos mostrando coisas incríveis. Nós temos um estudo que mostrou que mãe fumante, o nenê com 8 anos de idade, estava com cefaleia crônica. De quem fumou, mais do que quem não fumou. Na gravidez. Então nós temos coisas para as políticas públicas, essa é a importância, para mostrar essa questão. O país está envelhecendo. O que nós temos que fazer lá no nascimento, discutindo nessa ideia de a criança é o pai do homem, que está lá dentro do útero, já está sendo preparado alguma coisa lá para frente, não é? O que nós temos que conhecer, a população conhecer, a ciência conhecer, a saúde pública conhecer, para poder atuar. Por exemplo, o álcool durante a gravidez, o cigarro durante a gravidez. Mas são coisas que... O exercício físico, nós estamos estudando as pessoas que fizeram e não fizeram exercício durante a sua vida. Nós estamos tendo que divulgar isso, nós estamos divulgando isso. Isso chegando na população, até muito mais do que chegando nos círculos científicos, nos lugares que a gente ganha fama porque o trabalho é mais forte que o outro, é mais citado. Isso é uma parte, e não é o mais importante para nós. O mais importante é que as pessoas aprendam, pelo menos um pouquinho, como eu disse lá no começo, que a gente tem um orgulho de que o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, desde os seus primórdios, foi procurar a população mais do que só ter alguns cobaias para ensinar medicina e pediatria para os estudantes de medicina. A gente foi atrás. Teve um momento que nós estávamos atendidos em 3, 4 hospitais em Ribeirão, em vários centros de saúde, tentando passar os nossos conhecimentos para tentar, eu vou terminar assim, como disse um poeta, diminuir a canseira da existência humana. Essa é a grande função da ciência, e deve ser. Professor Marco Antônio Barbieri, muito obrigado pela sua participação. Tem muito assunto para ser discutido ainda por aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.